Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, e estamos começando mais um episódio, edição de número 30. Alcançamos essa marca para ir mais uma semana de futebol ao longo do mundo. Esse que vos fala aqui, seu anfitrião, sou eu, Caio Meirelles. Eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro. Por incrível que pareça, teve poucos jogos, mas tem bastante conteúdo pra gente comentar, né, Lucão? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Caio. Boa tarde, bom dia, boa noite pra você que vai nos escutar. Cara, final de semana só teve 2 jogos, né? Aqui no continente sul-americano. E isso eu falo de relevância, né? Teve Goiás e Corinthians e teve a final da Libertadores que a gente vai falar bastante, inclusive. Não só do jogo, mas tudo que envolveu, o que a gente bate na tecla sempre, também do jogo único, que não tem dado muito certo aqui com a Libertadores, mas a gente vai falar disso tudo e muito mais, né? Perfeito, mas podemos até dizer que mais uma final que flopou, né, de Copa Libertadores, mesmo a torcida do Flamengo comparecendo. O Atlético vai ser campeão, se não for roubado. Se não for roubado pela arbitragem, se não for pelo VAR. Então vamos lá, Lucão, para dar um start aqui, né, na nossa agenda de hoje. Vamos começar falando sobre os jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, só uma passada nos placares mesmo, e a atual tabela, né, da competição. Então vamos lá, a gente começou com jogos de terça-feira, o Flamengo vencendo o Santos por 3-2 no Maracanã. Jogaço. Mais um jogo com polêmica, né? Exatamente. Muita polêmica, inclusive. Concorda com o pênalti não marcado? Cara, pra mim aquilo foi pênalti. E é engraçado porque foi em cima do Santos e praticamente em jogos consecutivos, né? Exato. Teve o lance contra o Corinthians, né? Do pênalti não, da expulsão do Lucas Barbosa em falta no Cássio que não existiu. Isso. E agora esse lance em que, pra mim, pênalti claro do Mateuzinho no Camacho, o juiz não deu. Na sequência do lance, gol do Flamengo, gol do Pedro, primeiro gol do jogo, né? O Mengão então venceu o Santos. Eu achei que o Flamengo ia poupar, mas o Flamengo foi com a maioria dos seus jogadores, né, pra esse jogo, por incrível que pareça. Desculpa eu te cortar, Imagina. mas eu não sei o que é pior, se é o erro da arbitragem mesmo com o VAR, mas, não sei se isso é pior ou se a conversa que tem do VAR que é divulgada, tipo, o erro já é ruim. Aí, tipo, a gente pensa, vamos ver o que os caras pensou pra você ver que é um negócio que não é totalmente sem cabimento nenhum, a decisão, o diálogo que eles têm entre eles e com o árbitro. Eu acho que o primeiro erro é do árbitro de campo, que tá do lado da jogada, tá de frente, ele tá de frente pro lance e não marca o pênalti. E depois a falta de critério do pessoal do VAR, né? Que eles realmente encontraram justificativas para não marcar o pênalti. Não tem cabimento. Eu também não concordo com a não marcação. Para mim, pênalti claro para o Santos, mais uma vez prejudicado, né? Pode estar falando aí de pelo menos 6 pontos que o Santos poderia ter conseguido e não conseguiu. Tivemos na Arena da Baixada o Palmeiras vencendo o Atlético Paranaense, né? Exatamente, 3-1. O Atlético também foi igual o Flamengo, deu uma mesclada ali no elenco. E o jogo ficou marcado pelos gols do Endrick, né? Os primeiros gols como profissional, ele que tinha apostado com o Everton. O Everton disse que se ele fizesse um gol, ele ia ganhar um par de tênis. Como ele fez 2, ele literalmente ganhou o par de tênis avaliado no valor de R$9.000. Horroroso, né? Inclusive, aquele par de tênis. Exatamente. Mas tênis feio. É gosto, né? E também a gente não sabe de maiores detalhes da aposta. Vai que beleza, o Everton ele teria que dar o par de tênis, só que o próprio Everton que tinha que escolher, né? Pode ser também, pode ser. Mas se eu pudesse escolher, eu com certeza não teria escolhido aquele tênis horroroso. Não, com certeza. Jogo que adiou o título do Palmeiras, né? Poderia ter acontecido essa rodada, não aconteceu porque o Internacional venceu. Aí a gente entra no jogo de quarta-feira, né? Que foi Inter 2-1 pra cima do Ceará de virada. O Inter quase se complica. Ceará que trocou de técnico, né? Isso, eu ia falar isso. Tivemos a queda de 2 treinadores, tivemos a queda do Lisca. Sim. Ali, acho que após o jogo contra eu acho que foi antes do jogo contra o Cuiabá, que o Avaí teve, o Lisca caiu no final de semana mesmo, ou
ali na segunda-feira, e o Lúcio caiu após essa derrota contra o Internacional. O Ceará que começou ganhando, e quando o Ceará começou ganhando, eu falei, é a cara do Inter, tipo, perder esse jogo que era o jogo que mais precisava. O Inter conseguiu virar, jogou muito bem, mereceu, e o Ceará agora tá buscando técnico. Eu vi muito por cima, eu não consegui confirmar a veracidade dessa informação, mas o Ceará, pelo visto, já ouviu o não de 2 treinadores. Um era o Anderson Moreira, que inclusive já foi treinador do Ceará e treinou a América também recentemente, e o outro eu duvido você adivinhar quem é. Cara, não pode ser o Lisca, né? Não é possível. Não é possível. Ele mesmo. Reza a Meu lenda Deus. que o Ceará ouviu um não desses 2 treinadores. Como eu disse, eu não consegui confirmar a veracidade dessa informação, porque eu ouvi, tipo, literalmente agora, antes da gente começar a gravar. Mas se for verdade ou não, vamos falar, talvez nos próximos episódios, ou até nesse mesmo. Segundo, eu tô esperando a nossa equipe de pesquisa confirmar. Cara, é que talvez o Lisca, fazendo jus ao apelido, né, seja o único maluco que seria, talvez ele, pelo visto, né, de assumir a bomba que é o Ceará no momento. O Ceará na zona de rebaixamento, né, com a derrota pro Internacional. Não vence a sei lá quantos jogos. Mas ainda assim, depois de tudo que o Lisca fez no Campeonato Brasileiro esse ano, pensar em contratar o cara é digno de quem merece jogar a Série B, né? Claro, todo respeito à Série B também, mas eu digo de quem quer cair. Quem quer e quem merece cair, no caso. Olha, sinceramente, o Ceará tá fazendo muita força para cair. Eu acredito que vai cair, continuar desse jeito. Se continuar desse jeito, eu tô contigo. Eu também acho que vai cair. O Inter, por mais que tenha tentado entregar, ainda conseguiu buscar, né? O time do Ceará é muito fraco, cara. Difícil. E o Inter segue precisando, além de contar com si mesmo, precisa de um milagre nas próximas rodadas para conseguir levantar o caneco. Sim, concordo plenamente. E aí tivemos também, na quarta-feira, mais alguns joguinhos, né? Vamos lá, deixa eu te passar aqui completo. Teve o Botafogo, que ganhou dentro de casa, finalmente. 2-1 para cima do Bragantino. Tirou praticamente qualquer chance do Bragantino de disputar a Libertadores ano que vem. Sim, e por incrível que pareça, o Botafogo ganhando em casa, hein? Ganhando em casa e como a gente disse, uma hora isso ia acontecer. Exato. Além de ganhar, para mim foi uma boa partida do Botafogo. O Botafogo tem muita dificuldade para criar as jogadas. Eu achei o Botafogo bem efetivo ali no ataque, tanto que saiu com a vitória. E o Bragantino, o que a gente já falando, eu acho que tem que fazer muita força para cair. Eu acho que não cai. Eu acho que é quase improvável, que tem time que é muito pior que o RB atrás ali. Só que esse time ano que vem vai ter, eu acredito fortemente, vai ter um desmanche desse time, começando com o treinador. Concordo. Eu li essa semana, não sei se é real, o Corinthians tem interesse no Arthur e no Pedro Raul. São bons nomes, são nomes que o Corinthians precisa para tirar essa monotonia do ataque. E ainda mais, tem mais alguma coisa para falar desse jogo do Botafogo? Não, só que o Botafogo finalmente engrenou no campeonato, né? Sim, e é um dos concorrentes ali à vaga junto com Fortaleza e o São Paulo. Tem o América também que está meio que agora com os resultados recentes correndo por fora. São os concorrentes ali à vaga, pelo menos na pré-Libertadores. A gente falou agora das possíveis sondagens do Corinthians em cima do Arthur e do Pedro Raul. O Corinthians jogou em casa com o Fluminense na quarta-feira e conseguiu ser derrotado por 2-0, um amasso do Fluminense. Com certa facilidade, né? Exatamente. Foram 2 gols do Cano, se eu não me engano, né? E emendando o gancho do Arthur, o Corinthians perdeu, eu acho... O Mosquito entrou, acho que o Mosquito não ficou nem 3 minutos em campo e saiu lesionado, se eu não me engano, com a lesão no joelho. Então seria mais um dos motivos para o Corinthians se reforçar no que vem nesse setor, que perdeu um jogador que consequentemente vai ficar pelo menos uns 6 meses parado devido à gravidade da lesão. Exatamente.
Corinthians, que se realmente, cara, se conseguir trazer Pedro Raul e Arthur, eu acho que o Pedro Raul é até mais acessível, né? Se não me engano, a multa dele lá com o Caxiwa é 13 milhões. Mas o Arthur é coisa de 40, 50 milhões de reais. Acho que não tem essa grana. Cara, Quer dizer, e nunca tem, né? Nunca tem, sempre traz. Então, sim, exato. E tanto essa questão do investimento no Arthur, eu acho que seria muito arriscado. É porque o Arthur, ele nunca se conseguiu se firmar em um time grande, né? De maior expressão. Ele é um jogador habilidoso, mas eu não sei se para jogar em times em que a cobrança é maior, se ele vai conseguir render o mesmo que ele rendeu no RB. é um bom ponto, é um ponto muito interessante, inclusive. A gente teve também, para fechar os jogos de quarto, o Goiás empatando com o América na Serrinha, né, 2-2. E aí na quinta, o São Paulo, sabe-se Deus lá como, venceu o Atlético Goianiense por 2-1, sabe-se Deus como mesmo, porque o São Paulo merecia ter perdido esse jogo. O Atlético Goianiense foi muito melhor. Inclusive, o Goianiense tá merecendo se salvar, né, cara, se você comparar com os últimos jogos. Foi o que eu falei. Depois que, por incrível que pareça, depois que o Eduardo Batista assumiu, o time deu uma melhorada. Eu acho que até quando ele assumiu ali no primeiro jogo da semi da Sul-Americana contra o São Paulo e o time do Goianiense massacrou o São Paulo naquele jogo. Não conseguiu a classificação porque o São Paulo, estava campeão de São Paulo que foi todo assim. São Paulo no segundo jogo ele contou muito com a força de vontade absurda que ninguém sabia que esse time tinha e com a sorte também. É coisa que vem faltando muito para o Atlético Goianiense. Mas é um time que bateu de frente muitas vezes com o pessoal lá de cima. Quase ganhou do São Paulo. Era para ter ganho do Palmeiras em casa também. Foi um jogo bem complicado e o Palmeiras conseguiu sair com empate. Então eu vou até checar aqui os próximos jogos do Atlético Goianiense para ver se o time vai conseguir. Vida fácil eu sei que não vai ter, mas vamos lá. O próximo jogo do Atlético Goianiense em casa é no dia 2. Pega o Santos na quarta-feira, depois é Fortaleza no Castelão, Atlético Paranaense em casa e encerra jogando contra o América fora de casa. Então são 4 jogos ali dificílimos para esse time. Bem difícil. Bem. Na verdade, não tem mais jogo fácil, né? Nessas últimas 4 rodadas do campeonato. Exato. Vai ser no detalhe. No detalhe do detalhe. Principalmente ali essa galera da zona de rebaixamento. Mas São Paulo passa, né, por 3 adversários bem mais fracos, conquistando 9 pontos e colocou o time na briga. Talvez não, né? Na briga pela uma vaga direta na Copa Libertadores, por incrível que pareça. Também incompetência de quem estava acima, né? Falando em Libertadores, mais 2 jogos que influenciam bastante. Fortaleza 3-1 no Coritiba e o Galo na Bacia das Almas também 1-0 para cima do Juventude, já rebaixado. E o Cuiabá que venceu o Avaí por 1-0. Com a vitória, o Cuiabá saiu da zona de rebaixamento e mandou o Ceará para lá. A gente tinha falado desse jogo Cuiabá e Avaí que ia ser um jogo detestável, mas foi um jogo até em si que dava para assistir. Eu acho que entre Atlético e Juventude, Cuiabá e Avaí, o jogo do Cuiabá foi muito mais prazeroso de assistir do que o do Atlético. Foi um marasmo incrível. Para mim, o melhor jogo da rodada foi Fortaleza e Curitiba. Foi um jogo bem aberto, mas o jogo do Cuiabá também não ficou muito atrás. Cuiabá, ele não jogou tão bem, eu acho que o Avaí, em certos momentos, até antes do gol do Cuiabá, que saiu ali no finalzinho com o PP, que estava sendo extremamente vaiado no decorrer do jogo. Antes desse gol, o Bruno Silva perdeu a chance do Avaí de ter uma sobrevida, que ele chuta mal ali, ele sai na cara do goleiro. Depois disso, ali no final do jogo, saiu o gol do Cuiabá, que como você disse, tirou o time da zona de rebaixamento, mais que seja temporariamente, né? O Cuiabá que também tá tentando, né? Merece muito mais do que o Ceará, por exemplo. Mas é isso, Lucão. Essas foram as partidas aí do meio de semana. Lembrando que no meio dessa semana, de novo, tem Campeonato Brasileiro. Agora, jogo toda quarta e todo domingo, né? Apenas 4 rodadas aí nos separam do fim. O Palmeiras já é campeão, né? Provavelmente deve levantar a taça, né? Levantar a taça não, mas se confirmar como campeão essa rodada, se tudo correr bem. Pode falar. O Gilmar São Paulino, do Jardim São Paulo, pergunta pro Alê. O Corinthians jogou de roxo no final de semana. Seria por vergonha de estar na Série B?
É que a gente gosta de roxo. Por exemplo, se você aparece aqui, eu posso deixar teu olho roxo. Goiás 0, Corinthians também 0. Cara, que jogo bizarro, né? Achei justo o placar. Eu achei, mas o jogo totalmente marcado pelo lance de impedimento, né? Você achou impedimento? Eu não achei. Não. E mesmo traçando a linha ali, eu ainda não achei impedimento. Mas se você for pegar a imagem ali, mesma imagem que o VAR pegou e de todos os ângulos, eu continuo achando que não estava impedido. Concordo. Os caras fizeram um esforço absurdo ali para traçar a linha, para achar esse impedimento, que para mim, de verdade, não houve. Pelo menos no ângulo da transmissão, que é o ângulo provavelmente que o VAR considerou, que foi o que apareceu, não tem como justificar para mim que tá impedido. Em nenhuma daquelas imagens isso parece. Só na cabeça do VAR, né? Então, e a imagem que fica mais clara, que é aquela que eu acredito que é o mesmo que você falou, que é a da transmissão, a câmera pega meio que os jogadores de costas, dá pra ver que o jogador do Goiás, ele tá pelo menos meio braço pra dentro da área. Então, de verdade, eu não sei como eles conseguiram traçar essa linha para dar esse impedimento. Na minha concepção, ainda, mesmo vendo as imagens, o que foi falado, para mim ainda tá a calhar que não foi impedimento. Não, o jogador do Corinthians não estava impedido. Eu também não acho. Para mim, claríssimo, na verdade, que o Yuri Alberto estava em condição legal. Concordo que o placar de 0-0 é justo. Até porque, não que o jogo tenha sido ruim, as duas equipes propuseram, mas o Corinthians realmente muito mal, principalmente no segundo tempo, muitos desfalques, né? E aí quem entrou não conseguiu manter a intensidade do time do primeiro tempo. O Goiás até tentou, mas, claro, tem suas limitações, não conseguiu fazer muita coisa. Mas ainda assim, né? Não dá pra um lance desse. Não dá, e o Corinthians, no próximo jogo do Corinthians ele vai pegar o Flamengo no ritmo de festa, no Maracanã, mas o Corinthians tem que começar a tomar cuidado, porque o Corinthians, se eu não me engano, é o quinto, tá empatado em número de pontos com o Fluminense, mas o Corinthians, ele tá começando a se complicar. Eu acho que não tem como sair dessa quinta posição, só uma tragédia mesmo, mas é um time que meio que vai. Depois que o Corinthians perdeu essa Copa do Brasil, eu tendo a acreditar que Corinthians e São Paulo, por mais que a posição do brasileiro seja totalmente diferente, fizeram campanhas exatamente parecidas, cara. Sim, concordo. Só que a do Corinthians é muito mais bem vista do que a do São Paulo. Exatamente. Porque eu acho que também é porque o São Paulo, a maneira que perdeu as finais, né? Tanto do Paulistão quanto da Sul-Americana, manchou muito mais do que a derrota que o Corinthians teve pro Flamengo ali. Perfeito, concordo muito. O Corinthians, ele disputou até o final com o Flamengo, né? Perdeu nos pênaltis. O São Paulo tomou um vareio de bola nas duas finais que ele disputou. Mas chegou em duas, né? Exato. Claro, seria muito melhor se tivesse vencido, mas ainda assim chegou em duas finais. Mas é aquilo, acho que até uma certa uma má vontade da mídia, porque tem muita coisa que se o Vitor Pereira e o Rogério Ceni fizerem igual, cara, o tratamento que o Vitor Pereira vai ter e vai receber é muito diferente do que o do Ceni. Polêmica! E aproveitando, né, essa questão Vitor Pereira, eu vou até te pedir permissão, já que a gente encerrou as rodadas, né, de entrar no momento fofoca, porque o Vitor Pereira já tem um gancho do que aconteceu nessa semana, meio de semana, após a derrota do Corinthians pro Fluminense. Tem a coletiva de imprensa, como sempre, dos técnicos, tanto dos dois times, né, claro. E o Vitor Pereira, ele segue a sua permanência pro ano que vem, ela segue indefinida. E ele foi questionado por um repórter que me fugiu a memória, o nome fugiu a memória, sobre a permanência dele, porque meio que, tipo, pelo que ele fala, ele quis dar uma de engraçado, mas ele poderia ter falado ele poderia ter falado de uniformes, porque ele falou que tipo, ele não sabe se fica e a mulher dele quer que ele volte para casa, vamos assim dizer, e o jornalista pergunta literalmente se é a mulher dele que manda na carreira do Vitor Pereira. Cara, eu não sei o que te falar. Ele poderia ter citado essa questão da família, só que ele poderia ter feito essa pergunta de uniforme. Se ele fizer essa pergunta, tipo,
tem, por exemplo, eu vi que a sua família meio que quer que você volte, pergunta quanto isso afeta na sua decisão, já é meio que uma pergunta menos cruel do que a que ele fez. Ele foi, tipo, totalmente delicado, babaca mesmo, a pergunta foi babaca. E se eu fosse o Vitor Pereira ali, eu já nem continuava, isso foi no começo da coletiva, se eu não me engano. Eu já levantava e caía fora. Pra mim ele foi babaca, não, eu acho que nem precisava ter feito nenhuma pergunta desse tipo, e fiquei com a impressão também, na verdade eu acho que ficou claro que o Vitor Pereira quer ficar, mas realmente essa questão familiar tá pegando bastante pra ele. Acredito que ele não fique, inclusive. Eu acredito que não, e lembrando que foi praticamente a mesma questão que o próprio Abel Ferreira sofreu, né? Ainda sofre, no caso. É que o Abel, o Palmeiras jogou um caminhão de dinheiro nele, né? Sim. O Corinthians não tem esse caminhão de dinheiro pra mandar pro Vitor Pereira. O detalhe é que, por exemplo, se o Palmeiras já for decretado campeão na próxima semana, na próxima rodada, quer dizer, o Abel, ele pode simplesmente pegar um voo para Portugal ali e curtir as férias, cara. Apesar que eu acho que ele não faria isso, mas é totalmente plausível. Realmente. Mas é que o Corinthians não tem essa grana, né, para investir no Vitor. Mas perde muito se o português não ficar para 2023. Já chegou a pensar que tipo de nome assim, aparentemente parece que o mercado é escasso. Mas já chegou a pensar em algum nome para assumir o Corinthians ano que vem? Só consigo pensar em Juan Pablo Vojvoda, assim de bate-pronto. Mas você acha de fato que o Corinthians teria a bala para pagar a multa dele? Apesar que eu acho que ele não renovou, né? Acho que não. Mas não, eu tenho a impressão de que o próprio Vojvoda tá preparado para isso, sabe? Sim. Dar um salto na carreira. Tudo depende de como vai terminar o ano do Fortaleza. Eu acho que se o Fortaleza garantir a vaga na Libertadores, talvez o Vojvoda não saia. Exatamente. É justamente isso. E de nome, assim, grande que eu vejo no mercado, eu acho que o Galhardo ainda tá sem clube, né? O do River Plate? Isso. Está sem clube, por enquanto. Então, eu sei que é um abalo, eu sei que é um técnico que provavelmente tem aspirações maiores na carreira, mas seria um desafio muito interessante para ele em questão de porque se for pegar a questão de peso de camisa, Corinthians e River Plate, querendo ou não, são bastante idênticos, né? Sim, é que eu acredito que na cabeça do Galhardo é a Europa. Sabe? Eu acredito que ele vai parar em algum time espanhol. Provável. Eu acho é bem o perfil dele. Mas, quem sabe, né? Não custa nada sonhar aí pra nação corintiana. Só que o Galhardo tem um ponto também, que o salário dele deve ser o PIB do estado de São Paulo, entendeu? O Corinthians vai ter essa grana? Lembrando que o Corinthians fechou os últimos semestres no verde, né? No verde não, desculpa. Em outra cor que tenha uma representatividade positiva, sabe? Se eu pegar Corinthians e verde ali, eu posso ser execrado. Se não pode nem usar chuteira verde, imagina associar este clube a essa cor. Mas complicado pro Corinthians, viu? Pensando em planejamento. Porque eu acredito que tem que ser um cara do perfil do Vitor Pereira, sabe? Sim. Que chegue lá, coloque os caras no lugar deles, bata no peito, sou eu que mando, sou eu que decido e vambora, vamos pra cima, entendeu? Sem tempo ruim. Claro, o Vitor Pereira não é o Carlo Ancelotti, mas eu acho que pro nível do futebol brasileiro é um puta de um treinador. E um treinador também que foi muito bem onde ele passou, né? Então seria uma perda muito grande pro Corinthians, de fato. E sobre a pergunta, eu também teria levantado e ido embora, de verdade. Não só em coletivas, né? Se você pegar... Cara, que é foda, né? Eu vou acabar fazendo uma crítica. Mas o nível dos profissionais que trabalham com futebol aqui no Brasil, em sua grande maioria, é bem ruim. Não, o nível das perguntas é muito, muito baixo, sabe? É horrível. Tudo igual, é tudo protocolar, são sempre as mesmas perguntas. Sim. Não muda nada. Não, é todo mundo perguntando as mesmas coisas para os jogadores ou a maioria dos treinadores responderem as mesmas coisas. Não tem graça. Você pega um Fred Caldeira da vida entrevistando jogadores, cara, é uma aula, entendeu? Sobre jornalismo esportivo e sobre visão de futebol. Aqui não, aqui são raras exceções. Claro, tem muito profissional excelente, aqui tem, mas são raras exceções. Então, e isso torna,
comportamento ali, as respostas, torna muito viciado. Que é a mesma pergunta, a mesma resposta, que nem você pode ver até algumas sátiras ou paródias de entrevistas de jogadores de futebol, é sempre a mesma resposta. Às vezes o jogador até ganhando, ele fala, agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo e conquistar os 3 pontos. Independente do que vai ter no próximo jogo, se vai ter próximo jogo, e o tipo do próximo, e se é um confronto mata-mata ou coisa do tipo. Então, são vícios que já estão estabelecidos ali, tanto em jogadores e tanto em imprensa. Sim. O que mais temos no Momento Fofoca, Lucão? Antes de falar da tragédia que aconteceu na Itália, tivemos uma volta, né, de relacionamento após muito tempo e alguns episódios de infidelidade. O Jô voltou com a sua ex-esposa. Nossa, eu vi isso. Depois de 7 traições, não foi? Sim, mas é aquele negócio, o ser humano quando ama, ele tá disposto a tudo, né? Inclusive perdoar 7 traições. Fora outras atitudes, né? Mas que sejam felizes aí e que não role mais traições de ambas as partes. E agora a notícia triste da semana, né? O ex-zagueiro do Flamengo, Pablo Mari, que hoje joga no Monza, ele no decorrer da semana ele estava no mercado, ele estava com o filho dele, inclusive, onde teve um rapaz que teve um surto psicótico, segundo o que foi dito, que esfaqueou ele e mais, se eu não me engano, 2, 3 pessoas, sendo que o Pablo Mari, o estado dele é bom, ele teve uma facada ali nas costas, e assim que ele tomou a facada nas costas, ele literalmente viu o cara eu acho que era o caixa do supermercado ser degolado na frente dele. Então foi um episódio bem, bem forte, bem traumático. Agora é acompanhar a recuperação dele e das outras vítimas. Esse cara que eu falei que ele teve a garganta cortada, ele foi a óbito, e as outras pessoas que estão envolvidas, se eu não me engano, elas seguem internadas com um estado instável. Mas espero que dê tudo certo. Hoje tivemos ali jogos do campeonato inglês, tivemos a goleada do Arsenal, e um dos gols, eu acho que foi do Gabriel Martinelli. Ele teve sua camisa ali mostrada para a torcida, lembrando que o Pablo Mari também jogou no Arsenal assim que ele saiu do Flamengo, então ele foi homenageado pelos seus ex-colegas de equipe. Com essa tragédia eu encerro o Momento Fofoca. Vamos seguir acompanhando aí o que acontece no mundo dos famosos. E lembrando que é o segundo programa que não falamos da ex-mulher do Militão, hein? Nosso recorde é de 2 programas, né? Exatamente, já mudei a plaquinha aqui. Tomara que apareça alguma coisa sobre essa semana. Tomara que seja abstinência. E tomara que sejam coisas boas, né? Que pelo amor de Deus. Todos merecem um lugar ao sol. A língua também continua afiada. Semana de clássico, não tem amigo nenhum do São Paulo. Tudo inimigo. Eles lá do lado de lá, né, defendendo os Bambi lá, eu do lado de cá torcendo, defendendo os Bambi, né, eles chamam a gente de gambá. O Marco Aurélio cansa de chegar no presidente e chama a gente de gambá. Ele girou rápido sobre o que aconteceu na semana e no final de semana das ligas europeias. Tivemos jogos da Champions, o Napoli segue surpreendendo. Napoli e Liverpool conseguiram se classificar, o Napoli massacrou o Rangers e o Liverpool conseguiu ganhar do Ajax mesmo não jogando bem. Ganhou ali de 3-0, os dois estão classificados. Aí no grupo B temos o Bruges, que já estava classificado e tomou uma peia do Porto, perdeu de 4-0. E com isso o Porto conseguiu a classificação porque os dois outros times, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, que jogaram no Wanda Metropolitano, terminaram o jogo empatado em 2-2, sendo que o Atlético teve a chance no final do jogo, um pênalti, acho que o Carrasco que bateu, o goleiro pegou, em seguida a bola, eu acho que sobra pro João Félix, ele pega no susto, ele cabeceia, a bola vai na trave, depois outro jogador do Atlético de Madrid chuta e a bola é desviada no próprio jogador do Atlético e vai para fora. Uma campanha deprimente desse Atlético de Madrid, que perdeu ontem também, perdeu pro Cádiz no final do jogo, tomou um gol de barriga, e eu não sei, eu mesmo não sei se o Simeone fica para a próxima temporada,
tem fortes dúvidas se ele segue até janeiro. Acho que não deveria. Muito fraco como treinador. Não, e se você vê que nem, por exemplo, ontem foi Cádiz e Atlético de Madrid. Cádiz estava ganhando de 2-0. Quando ele põe jogadores ali ofensivos, né, jogadores de criação e tudo mais, o Atlético muda a forma de jogar de uma maneira impressionante. Só que ele insiste, tem elenco, só que ele insiste em jogadores que mostram um futebol reativo, mais de pegada e que não tem criatividade nenhuma. Então isso vai custar muito e corre o risco ainda do Atlético ficar fora da Europa League. Mas vamos lá. Tivemos também, falando em clubes espanhóis, tivemos a eliminação justa do Barcelona, que meio que dependia de um resultado negativo ali da Inter e de um resultado positivo seu, né? Não teve nenhum nem outro. A Inter ganhou do Vitória Pilsen, massacrou, e o Barcelona perdeu pro Bayern mais uma vez. Barcelona que nos últimos 4, 5 jogos contra o Bayern só marcou 2 gols e levou em torno de uns 10, 15. Isso que eu não tô contando com aquele 8-2. Mas vamos lá. Grupo D, tivemos Tottenham e Sporting empatando. Esse grupo tá totalmente aberto. O Tottenham que é o líder, tem 8 pontos. O Sporting e o Frankfurt tem 7. Seguem empatados ali em segundo e terceiro lugares. E o Olympique tem 6. Então esse grupo ainda tá aberto. Tem chance de todo mundo se classificar ali. Já no grupo E temos o Chelsea já classificado, o Milan e o Salzburg brigando por uma vaga, e o Dinamo eliminado. Ele pode chegar a 7 pontos e empatar com o Milan ali, porém o saldo de gols é -6, então só um milagre para esse time se classificar. No grupo F temos o Real e o Leipzig classificado, né? Na verdade o Shakhtar ele ainda tem uma chance se o Leipzig perder e ele conseguir ganhar ali, mas eu acho que o próximo jogo do Shakhtar é contra o próprio Real. Mas ainda tem, esse segundo lugar tá em aberto. Aí temos no grupo G o City já classificado e o Borussia. E o Borussia já tá praticamente classificado porque é a mesma situação do grupo do Milan. O Borussia ele tem um saldo 5 e o Sevilla tem um saldo -4. Então sem chance. E no grupo H temos PSG, desculpa, e o Benfica classificado, mais do que merecido. Benfica, PSG e Napoli são os 3 times que tipo, por mais que a Liga Francesa seja fraca, são os times que jogam o melhor futebol do momento. Sendo que o Napoli, ele segue amassando literalmente todo mundo. E a decepção para mim, além do Barcelona, do Atlético, é esse time da Juventus, que ele chega a ser pavoroso. Mas com muita pior força. Que pavoroso, que é isso. Muita força. Eu acredito que eles erraram muito ali voltar com o Alegre. Tanto que o Alegre, ele na passagem que ele teve, por mais que ele tenha sido campeão e tudo, mas ele teve um desgaste com algumas peças do elenco da Juventus. E essas peças que ele teve o tal desgaste ainda se encontram na Juventus. Então isso prejudica muito o trabalho dele, que é pavoroso. Agora só um resumo rápido do que tivemos nas ligas nacionais aí no fim de semana. Tivemos um vexame do Chelsea e do Liverpool. Do Chelsea foi maior, que o Thiago Silva fez de tudo para dar gols pro Brighton e conseguiu. Me preocupa muito as atuações do Thiago Silva nesse período pré-copa. Ele não vem jogando bem, já é um zagueiro de idade, e tirando o Marquinhos ali, tem um Militão, mas eu não vejo um outro zagueiro para assumir o lugar dele em questão de titularidade. Isso me preocupa muito. Fora o desempenho do Chelsea em si, que é pavoroso também. O Chelsea conseguiu fazer 2 gols contra. É impressionante. Faz tempo que eu não via isso. Enfim, tivemos também o Liverpool perdendo com a falha, não vou falar grotesca do Alisson, também que o passe do Joe Gomes não foi lá essas coisas. O passe foi o que mais atrapalhou, porque ele teve que fazer um movimento totalmente contrário, né, ao que ele ia fazer com o corpo, aí ele escorregou. O Liverpool, por mais que ele tenha amassado ali, martelado o jogo inteiro, o Leeds conseguiu perder em casa depois de muito tempo. Fazia tempo que o Liverpool não perdia no Anfield, perdeu pro Leeds com um gol no finalzinho ali, 2-1. Tivemos, como eu falei, o Arsenal massacrando hoje o Nottingham Forest. Tivemos o Newcastle massacrando
o Aston Villa, olho no Newcastle, que vem jogando muito bem. O time é bom, hein? E até onde eu estava vendo, o United estava ganhando de 1-0 do West Ham. Ganhou De 1-0 mesmo, né? Eu acho que foi o 100º gol do Rashford. Tivemos na Espanha, tivemos o Barcelona ganhando. Tivemos hoje, o Real estava empatando até onde eu vi. Eu acho que terminou empatado 1-1. Real e Girona. Tivemos a primeira expulsão do Toni Kroos. Aconteceu hoje. Tivemos o jogo do Atlético de Madrid ontem, que eu falei que o Atlético perdeu. E na Itália nós tivemos a Inter ganhando e o Napoli mais uma vez massacrando com o hat-trick do Osimhen. E na França tivemos para mim um dos melhores jogos ali do final de semana. PSG ganhando do Troyes de 4-3. O PSG começou perdendo, mas é impressionante como o trio, mais a dupla Neymar e Messi estão. E é impressionante também a quantidade de gols que esse cabeçudo do Mbappé consegue perder. É algo bizarro. E com essa crítica totalmente construtiva, eu acabo o giro internacional. O que eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. Esse Mbappé aí é mais ou menos. Já vi vários jogadores igual a ele. Mirandinha. Meu Deus. Aqui eu gosto. Mirandinha. Podemos falar de Flamengo agora, hein, Caio? Antes de falar de Flamengo, só uma passadinha pela Série B. Quem sobe, Vasco ou Ituano? Rapaz, o Ituano, para ele conseguir colocar o jogador que fez o gol da última partida lá, que empréstimo do Vasco, ele teria que pagar, eu acho que em torno de 1 ou 2 milhões, né? Uhum. Mas seria muito curioso se o Ituano paga essa multa e o cara faz o gol que continuaria deixando o Vasco na Série B. Lembrando também que o Grêmio, porque o Grêmio, na questão de saldo, ele tá na frente do Vasco, mas o Grêmio também tá fazendo uma força pra ficar na B, que... Não, o Grêmio subiu. O Grêmio subiu, né? Mas foi num sufoco. O único que passeou mesmo foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro, tanto que tem umas 5 rodadas que o Cruzeiro simplesmente abdicou de jogar. Largou, falou, agora é só alegria, pessoal. Merece, né? Pô, depois de 2 anos jogando a Série B, é justo. É que o Vasco, agora, ele fez muita força, né? Eu, sinceramente, pelo futebol que vem apresentando, eu vou de Ituano. Esse time do Vasco, ele é pavoroso. E se continuar assim, tá certo que tem a questão do grupo lá que comprou o Vasco. Mas se continuar assim, vai bater, vai subir e vai descer de novo. Eu vi... Tinha uma galera comentando, né? Ano que vem tem que ficar esperto, porque Cruzeiro, Vasco, Bahia, né? E Grêmio vão subir. Só que, cara, clubes vivem, tirando o Cruzeiro, né? Nesse sobe e desce aí e não muda nada, entendeu? Exato. É que tem que ver a questão do investimento que vai rolar, né? Sim. E o próprio técnico do Cruzeiro, até um pouco antes do Cruzeiro confirmar a ascensão para a Série A, o próprio técnico disse, se o Cruzeiro manter as peças que tem e até o futebol que desempenha, na Série A o Cruzeiro vai passar fome. E porque a diferença dos elencos é totalmente discrepante, cara. Sim. Não tem como você... Eu acho que, por exemplo, se tem Vasco e Avaí hoje, você vê o nível a diferença entre A e B. Não, eu concordo com você. São níveis, são futebols muito diferentes, né, praticados. Não tem comparação. Mas ainda assim, acho que o Vasco vai subir. Pela questão de... Mas o Vasco joga dentro ou fora de casa? Fora de casa, joga em Itu. Então não sobe, cara. Me desculpe. O Vascão? Pela segunda vez, hein? Eu acho que o Vasco sobe, cara, na bacia das almas, sabe? No detalhe do detalhe. Acho que vai ser dessa forma. Acho que todos os jogos do Vasco estão sendo assim, porque o futebol apresentado pelo Vasco é pavoroso. Realmente. Mas acho que o Vasco sobe. Se empatar, sobe, né? Então... É bom que aí o Casimiro não vai ter um infarto. Coitado do Casé, eu acho que se o Vasco não subir, esse homem vai parar no hospital. Vai, com certeza. Vamos aguardar, né? Vamos ver essa última fita. Tá interessante a Série B. Não, pô, a história do Vasco é a história mais maravilhosa que tem. Pô, o cara era 4 saiu do Vasco. Aí ele vai pro outro time lá e fala, porra, não, eu esperei, porra, esse aqui é o time da minha mãe, porra. Isso aqui, não sei o quê. Porra, irmão, caralho, bicho. Porra, fudeu, tá ligado? Vamos falar então do principal não, né? O jogo da semana, Flamengo
tricampeão da Libertadores, 1-0 para cima do Atlético Paranaense, gol do Gabigol, o impipocável. Sua opinião a respeito da partida, Lucão? É impressionante como o Gabigol, ele gosta desses jogos. Ele gosta, ele não pipoca, não. Acho que no começo do ano, naquela questão dos pênaltis, de meio que deixar para ser o último a bater, para ser o pênalti decisivo. Aí não é só o caso dele, mas de alguns jogadores. E eu tinha até levantado a questão de até que ponto vale a batalha de ego versus ajudar o time logo, sabe? Coisas desse tipo. Ele é jogador de decisão. Por mais que ontem eu vou até fazer uma crítica, mas o Flamengo ele só ganhou devido ao fator expulsão do Pedro Henrique. O Felipão, na coletiva, ele foi bem incisivo ali referente ao árbitro. Você pode até questionar um pouco se o Felipão tem razão ou não, mas o argumento que ele citou é válido, porque a primeira falta que o Pedro Henrique faz, que é a que ele leva o primeiro cartão, eu até concordo com o Felipão que tem a margem ali para o zagueiro não receber o amarelo. Só que a chegada é, de certo modo, forte. E a segunda é indiscutível o cartão amarelo para ele. Ali no carrinho que ele deu em cima do Ayrton Lucas, que entrou bem. Eu acho que foi a melhor decisão ali do Felipe Luiz, foi não ter forçado. Acho que ele não tinha condições mesmo de jogo, assim como metade do Flamengo. Mas voltando, se não fosse fator expulsão, o Atlético Paranaense levaria tranquilamente esse jogo para os pênaltis, isso se não ganhasse. O Flamengo no segundo tempo, mesmo com a superioridade numérica, só teve uma chance e foi com o Gabigol. O time literalmente estava morto no campo, morto. O Atlético fisicamente, ele, por mais que tenha um a menos ali, para mim ele estava melhor. Fisicamente, só não conseguiu imprimir o seu jogo por causa do fator de um homem a menos. Tenho também certas dúvidas se a escalação que o Filipão entrou se era melhor. A questão do Terans, que entrou comendo a bola no segundo tempo, eu acho válido ele ter ficado no banco. Ele poderia ter entrado antes se não tivesse acontecido a expulsão. Mas acho que a questão principal, eu teria entrado com o Pablo primeiro, depois eu teria entrado com o Vitor Roque no segundo tempo. Sobre a questão do Pedro Henrique, eu concordo com os dois cartões, porque o Pedro Henrique estava batendo desde o começo do jogo e ele já tinha sido alertado pelo árbitro algumas vezes, tanto que uns 2 lances antes do primeiro cartão amarelo, o Pedro Henrique tinha feito uma falta igual e passou batido. Ele estava implorando para ser expulso, entendeu? Ele entrou pilhado, só que da maneira errada, e acabou prejudicando o Atlético Paranaense, concordo. O Atlético engoliu o Flamengo no primeiro tempo, tanto físico quanto taticamente. O Flamengo não criou, as melhores chances tinham sido do Atlético, e acredito que se tivesse jogado 90 minutos 11 contra 11, teria vencido. A não ser, claro, se na individualidade o Flamengo conseguisse sobressair, só que não estava conseguindo se sobressair. O time do Flamengo não vem jogando bem o Flamengo. O time já praticamente já tá faltando perna. Sim. O time tá muito desgastado, tanto que a Arrascaeta já vinha jogando contundido, o Felipe Luiz ontem teve que sair devido à lesão. O Gabigol pediu para sair ontem. É uma cena difícil de ver. Então, era um time que fisicamente estava muito mal das pernas já. Exatamente, exato. Então, eu acredito que o Atlético acabaria mínimo levando esse jogo para os pênaltis. No mínimo, levando para os pênaltis. Mas aí, quando você tem um jogador a menos contra um time da qualidade do Flamengo, cara, difícil. Você vai ficar correndo atrás da bola 90 minutos. O Flamengo, como você comentou, no segundo tempo não criou nada. Mérito do Atlético Paranaense também. A questão é que o Atlético não conseguiu também chegar e desenvolver alguma coisa. Chegou em alguns lances de bola parada. Eu confesso que no último lance ali que o Santos erra a saída de bola, cara, se o Rômulo consegue encostar ali e meio que sair uma jogada de gol, cara, o negócio ia ficar... Ali seria de novo uma final interessante, que era o que mais ou menos era esperado e não foi, mais uma vez. Você citou a questão a questão da torcida do Flamengo, até esqueci de mencionar 2 coisas que aconteceram. No decorrer da semana teve uma equipe de TV que estava fazendo transmissão na frente do estádio em Guayaquil,
e foi assaltada ao vivo. E teve também a questão dos torcedores do Flamengo que foram tentaram embarcar por uma companhia ali que estava patrocinando o Flamengo. Eu acho que Outsiders Tour. É uma cara de empresa de lavagem de dinheiro, né, cara? Ela tava levando também para jogos do São Paulo, mas não deu esse problema, não. Porque... Por que será, né? Mas, enfim, a boa parte dos torcedores ali do Flamengo tiveram esse problema. E tivemos 3 torcidas, né? Até o Morumbetti falou na transmissão, tivemos 3 torcidas. A do Flamengo, a do Atlético e a do Barcelona ali, que, como eu disse em edições anteriores, só se os torcedores do Barcelona, assim que conseguiam comprar um ingresso, eles automaticamente ganhavam outro. Foi uma estratégia ali da Conmebol, junto com os clubes, meio que de promover o espetáculo. Aparentemente o estádio estava cheio, só que o grito maior foi quando o Vidal entrou, e o grito foi por parte dos equatorianos, que massacraram o Vidal ali, que entrou totalmente desligado, hein? Entrou mal mesmo, muito mal. E ficou claro que final e jogo único no continente sul-americano é inviável, principalmente em locais tão afastados, né? Como é o caso de Guayaquil. Cara, eu acho que teria que voltar mesmo pro ida e volta, felizmente ou infelizmente, aí vai de cada um. Ou pegar um jogo único, só que, tipo, acho que teria que definir pelo menos umas 4 sedes e estádios, tipo, por exemplo, pegar aqui no Brasil Maracanã, aí na Argentina o Monumental, aí vamos supor, no Chile o estádio do Colo-Colo, da Católica, sei lá, e no Uruguai o estádio do Nacional. Eu acho que se ficasse entre esses 4, assim, que meio que são capitais, ou são, tipo, a logística A logística melhor. também é melhor, né? Então, eu acho que se fizesse desse jeito, seria melhor para todos. A questão de espetáculo, questão tudo. Seria um jeito mais fácil de copiar o que o pessoal faz na UEFA, né? Sim, eu concordo. Se eles definissem locais estratégicos, né, chaves, a gente tem essas opções aqui, será em um desses estádios, a gente vota e vamos definir. Porque até 2025, pelo menos, está confirmado que teremos jogo único na final da Libertadores. Então, se rolar alguma mudança, é após esse período. Ainda assim, sabendo da incompetência da Conmebol, acho que não vai mudar. A não ser que o rombo financeiro seja muito grande. Aí eles mudam. Caso contrário, não. Eles poderiam fazer esse teste com a própria Sul-Americana, eu acho. Sim. Porque aí, pelo menos, você teria respaldo de uma competição. Beleza, não é uma competição de a Série B ali, vamos supor, da América, mas já é um teste a se fazer, né? Eu acho que é melhor essa tentativa do que continuar do jeito que tá. Por exemplo, jogar a final da Sul-Americana para Córdoba. Até então seria em Brasília, né? Justificar ali por causa do período eleitoral, não poderia mudar. Cara, sinceramente, se tivesse adiado em uma semana e feito na semana seguinte, com certeza o lucro da Conmebol teria sido muito maior. Sim, com certeza. Com certeza, entendeu? Então, eu realmente não consigo entender o que se passa na cabeça dessa galera para fazer essas definições. O amadorismo que reina no futebol sul-americano, ele ainda é muito grande, cara. Eu acho que vai custar pelo menos uns 10 anos pra gente saber fazer espetáculo. Uhum. E nem eu vi uma galera reclamando, fazendo comparações até meio que da cerimônia de abertura, que falaram que o cara que representou o Flamengo cantou praticamente a música inteira e o do Atlético cantou só 2 versos. Então são N coisas que vão pegando ali em questão de espetáculo mesmo, e tipo, a Conmebol não vem aprendendo com os erros. E nem vai aprender, o pessoal é muito incompetente. Mas, ainda assim, no final das contas, seu time que teve 95% de aproveitamento, invicto, né, inclusive, o Flamengo. Cara, eu acho legal também o fato do Gabigol ter feito um título, porque foi um jogador que esse ano
foi muito cobrado pela torcida e pela imprensa por não estar fazendo tantos gols, mas é um cara que teve a maturidade que poucos jogadores do futebol no nível dele teriam, que se reinventou para que o time pudesse funcionar melhor. Difícil a gente ver isso. E outra coisa, méritos também pro Dorival, hein? Pra quem desacreditou dele, chegou e ganhou tudo. Exato, no final das contas, deu certo também a estratégia do Flamengo de focar nas Copas, papou as duas, né? Consequentemente vai ter ganho muito mais dinheiro do que o Palmeiras, por exemplo, ganha na Copa do Brasil. Eu até separei aqui, Lucão, um post do Benê Casagrande. Vamos lá, o Flamengo recebe cheque da Conmebol por ser campeão de 16 milhões de dólares, né? Convertendo isso para real, hoje são 85 milhões de reais. No total, por toda a competição, o Flamengo embolsou 125 milhões de reais, sendo campeão da Copa Libertadores. Mas é muita grana, cara. Tá ruim? Muita grana. Não, de jeito nenhum. E é um investimento que o Flamengo vem fazendo que vem dando retorno. Sim, sim. Flamengo e Palmeiras, cara, sei lá, eu acho que dentro de 3 anos eles vão continuar levando tudo. Agora, pra gente encerrar aí, meio que dar um gancho ali pro Mundial. O que você acha? Você acha que o Flamengo de fato consegue bater de frente ali com o Real Madrid? Isso se passar, né? Porque eu sempre falo dessa maneira. Se os times de fato se enfrentarem, você acha que o Flamengo tem plenas chances de bater desse Real? Bater de frente, não. Até porque nenhum time do futebol sul-americano tem condições de bater com os picas do futebol europeu, e esse Flamengo não é melhor que o Flamengo de 2019, que fez frente ao Liverpool. Então, acho pouco provável. Claro, pode ganhar, futebol tudo pode acontecer, pô. Mas, pela lógica, não acho que bate de frente com o Real Madrid. Nenhum clube, tá? Antes que, é só porque é o Flamengo. Não, nenhum futebol brasileiro, sem exceção. Nenhum clube de futebol brasileiro bate de frente com um campeão da Liga dos Campeões. Talvez aquele Chelsea, né, que tava bem mais ou menos. Mas o Mengão não. E mais um que entra pra galeria de tricampeões da América, né? Pois é, o grupo ali que já tá se formando. Antes era só o São Paulo, né? O nosso soberano foi ficando pra trás. Já ficou, né? Porque é mais fácil esses caras que bateram agora tricampeão chegar ao 4º título do que o contrário. Pois é, mas ainda podemos nos orgulhar de nunca termos sido rebaixados ainda. Exatamente. E de ser o único time que tem os 3 mundiais. Né? Isso é verdade. Isso vai demorar um pouquinho. Mas ainda assim é pouco, né? Muito pouco. Mas parabéns ao Flamengo. Parabéns ao Atlético Paranaense também. Na campanha, os caras eliminaram o Palmeiras, entendeu? Eliminaram o Palmeiras na sede de ser tricampeão consecutivo da Libertadores. Fato histórico. E ganhou, e todos os jogos ali mata-mata do Atlético foram na Bacia das Almas, né? Sim, isso é fato. E olha, se não fosse o Pedro Henrique, acho que ontem teria dado o jogo, viu? De verdade. É uma pena, mas se não é o Pedro Henrique, sei não, viu? Não podemos tirar o mérito desse time que chegou tão longe, e é um time que tem um dos melhores planejamentos do Brasil. Parado. E agora o Atlético tem que voltar pro Campeonato Brasileiro porque não tá classificado na Libertadores, né? Pois é. Tem essa também. É o que a gente vinha falando. O Atlético, o foco era total nessa final, mas agora ele tem 4 jogos que precisa mais do que tudo, que pelo menos ganhar uns 2. Sim. Pra cravar a vaga ali. Sim, isso é verdade. Isso é fato. Muito bem, Lucão. Parabéns ao Flamengo, campeão da Libertadores. Parabéns ao Gabigol. Gabigol tem 4 gols em 3 finais disputadas, hein? Somente ele e o Zico conseguiram fazer isso. Não é pouca coisa, né? O Flamengo é top 3 Gabigol é top 3 ídolos do Flamengo, Lucão? Cara, eu vejo uma galera que põe ele agora, principalmente com o gol de ontem, que põe ele ali nesse patamar de Zico. Eu vejo uma galera também que fala bastante do Adriano. Eu acho que ele entra assim como um dos ídolos do Flamengo. Por questão de títulos, por mais que sejam recentes, ele pode chegar ali. Isso eu não tô falando de qualidade futebolística, tá falando a questão dos números. Ele pode chegar mais perto do Zico do que os outros. Por exemplo, o Adriano, o Petkovic, aí tem o Júnior, tem o Andrade, tem os jogadores ali, mas eu acho que o que meio que chega mais perto de alguma hegemonia ali pra competir com o Zico hoje é ele. Posso estar falando uma besteira absurda, até porque eu não sou flamenguista, mas ao meu ver, assim, pelo que ele vem conquistando
apostando, é um nome muito forte. Sim, concordo. Pra mim, Gabigol é top 3. Ídolos da história do Mengão. Ah, então é igual o Flamengo, só vai ficar no cheirinho e na lambida também. Que coisa mais gostosa, meu Deus do céu, tá confiante, vai dar furacão. Então tá bom, então, a gente pode dar o nome de Flamengo, porque não morte, só fica no cheirinho, tá bom? Muito bem, Lucão. Pra gente começar a embalar esta 30ª edição comemorativa, né? Não é toda vez que a gente faz 30 edições. Pois Vamos é. de palpites? Vamos, bora. Lembrando que Como está aí a nossa disputa, Lucão? você Atualize-nos. segue 3 pontos. Tá porque, bom, tá bom. por incrível que pareça, essa rodada nós acertamos e erramos os mesmos jogos. Olha aí. Sem exceção. Ah, tá bom, né? 3 pontos é uma boa gordurinha aí, faltando 4 rodadas pra terminar o brasileiro. Então, Pois é. estou satisfeito. Vamos lá então, meu amigo. Começando. Bora. Eita, esse jogo aqui, hein? Vai ser bom. Ceará sem técnico. Único jogo da segunda-feira, 31/10, contra o Fluminense no Castelão. Um time querendo terminar no G4 e o outro querendo sair do Z4. Acho fortemente que o Ceará vai cair, então eu vou de Fluminense. Concordo com você. Eu acho que o Fluminense ganha até com uma certa facilidade, viu? Uns 2-3-0 pra cima do Ceará. Se bem que o gramado do Castelão não favorece o estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Mas apesar que o Fluminense já ganhou lá esse ano, então eu acredito que consiga ganhar de novo. Tô contigo nessa. Mais um jogo envolvendo um clube que quer ir pra Liberta e outro que não quer cair. Botafogo e Cuiabá no Newton Santos. Botafogo tem tudo para ganhar de novo, porque o Botafogo joga muito bem contra times que precisam propor mais no jogo. A gente Mas viu será que o Cuiabá vai propor? Um pontinho pro Cuiabá lá não tá bom, não? Mas eu acho que para um time que não quer cair, tem que fazer ponto. Então o ideal, na minha visão, é que eles proponham, tentem sair pro jogo. E o Botafogo, ele aproveita, por incrível que pareça, ele aproveita bem essas brechas, né? Eu acho que vai dar Botafogo, o Botafogo vai ganhar em casa de novo. Eu acho que tem cara de 1-0 o Botafogo, um gol do Tiquinho Soares. Tá bem o Tiquinho, né? Bom jogador. Bom jogador. Esse aqui, pra mim, é o melhor jogo da rodada. Confronto direto por uma vaga direta na Libertadores. Lembrando que está confirmado, né? Temos G8. Os 6 primeiros vão para a fase de grupos e o 7º e o 8º vão disputar a pré-Libertadores, que inclusive é os que se enfrentam. O São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi, terça-feira, às 9h30. Esse jogo tá com a cara de empate, pelo que as duas equipes vêm propondo. Eu queria muito confiar no São Paulo, mas eu acho que vai dar empate. Eu vou de São Paulo 2-1 para cima do Atlético Mineiro. Que o Tricolor vence e toma o lugar do Galo na tabela. Lembrando que 1 ponto separam os dois. Agora, na quarta-feira, o América Mineiro ainda sonhando com pré-Libertadores contra o Internacional, que precisa vencer de qualquer jeito para adiar o título do Palmeiras. O Inter vai ganhar esse jogo. Vou cravar, porque o América não ganha em casa. Eu vou de empate. Acho que esse jogo empata. E o Palmeiras, consequentemente, será campeão. Atlético Paranaense precisando pontuar contra o Goiás na Arena da Baixada. Goiás que tá ali no limbo, né? Provavelmente não cai mais, precisa fazer só 2 pontinhos. Também não vai pra Libertadores. Contra um Atlético Paranaense que precisa pontuar de qualquer jeito agora. Eu não sei como é que vai ser a ressaca desse time. Então eu tô tentado aí de empate. Mas como o Goiás também não quer mais nada com nada, então eu vou apostar ali numa vitória do Paranaense. Até para dar redenção. Concordo com você. Acho que dá Atlético Paranaense. Até porque se não concordar com isso também seria loucura. Próximo jogo, nossa senhora. Esse aqui vai ser sofrido, hein? Juventude e Coritiba. Tem que dar Coritiba, né? Juventude rebaixado, tem que dar Coritiba. Concordo com você. Se não ganhar esse jogo, principalmente se perder, pode pegar as coisas e jogar a Série B, cara. Sim. Atlético Goianiense e Santos. Goianiense que, se vencer, pode sair da zona de rebaixamento. O Santos que ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores, mas já ficou bem difícil pro Peixão, hein? Mas ainda tem como. Cara, como o Santos foi prejudicado nessas últimas partidas devido à arbitragem, eu acredito que vai dar Goianiense de novo, com um erro de arbitragem ali contra o Santos. A torcida do Santos vai à loucura. Mas pode acontecer e o Goianiense segue firme na briga, hein? 4 times para 2 vagas. Esse aqui também, o cara que assistiu esse jogo, inclusive eu, tá de parabéns.
Avaí e Bragantino, na ressaca. Mas... Na Cara, quarta-feira, viu? No feriado. Eu acho que é o jogo para enterrar o Avaí, da Bragantino. Cara, não sei. Eu acho que eu vou errar, mas eu vou de Bragantino também. Mas tem cara de vitória do Avaí esse jogo, cara. O Avaí, depois que o Lisca saiu, primeiro jogo pós-Lisca, o Avaí jogou bem. Mas Então. eu acho que é da Bragantino. Por incrível que pareça, eu acho que vai ter gol do Popó, hein? Pô, eu tava pensando só agora, acredita que ia ter gol do Popó. Não, eu tô contigo nessa. E aí, eu não aguento mais esses dois times se enfrentando esse ano. Flamengo e Corinthians no Maracanã. É o quê? O 15º jogo entre eles. Cara, eu acho que esse jogo vai ser empate. Pô, Lucão, esse aqui é o primeiro jogo do Flamengo pós-título da Libertadores. Eles não comemoraram hoje por causa das eleições, então é o primeiro reencontro com a torcida. Eu acho que o Mengão vai passar o carro no Corinthians. Será, cara? Mas, então, a questão é, será que o Flamengo não vai jogar um time misto, eu acho? Porque Olha o time misto do Flamengo. Sim, eu sei, mas a questão é o interesse dos caras em jogar. Mas como você levantou esse ponto, que é bem verdade, é o primeiro jogo ali já no Maracanã e pós o título, então eu vou mudar meu ponto, eu vou de Flamengo também. Eu também acho que o Flamengo vence. E aí o jogo para coroar o título do Verdão, Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque, quarta-feira às 9h30. Esse para mim é um dos jogos mais difíceis que o Palmeiras vai fazer. Mas eu ainda acho que é o jogo do título mesmo, eu acho que dá Palmeiras. Por mais difícil que seja, eu acho que dá Palmeiras. Que vai ser, né? Fortaleza vai para cima. Fortaleza vai para cima, precisa vencer o jogo para pegar essa pré-Libertadores, mas eu acredito que o Palmeiras vença e aí levante a taça não, né? Seja campeão ali diante da sua torcida. Mas não é possível que você tenha medo de cachorro daquele tamaninho, Romário. Pior que eu tenho. Não é nem medo, é respeito. Muito bem, Lucão. Então, para finalizarmos, o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo. Cara, calvo da rodada inclui... Essa decisão inclui o jogo da Libertadores também? Sim. Então, de calvo da rodada eu vou com o Germancano. Eu ia falar Gabigol pelo protagonismo, tudo. Mas o Cano jogou muito bem, fez 2 gols e o segundo para mim foi um golaço. E o destaque negativo não tem como fugir do Pedro Henrique, né? Eu vou de Gabigol porque o cara fez o título da Libertadores, né? O gol do título, não poderia ser diferente. E o Pedro Henrique tá de brincadeira, hein, Pedro Henrique? Pelo amor de Deus, era a chance do Atlético Paranaense e o cara enfiou no rabo. Tá de parabéns aí o Pedro Henrique, viu? Muito que bem, Lucão. Por favor, deixa aí a sua mensagem positiva aí, o seu carinho, o seu amor aí aos nossos ouvintes. Aquele negócio de sempre, né, que a gente repete todo final de edição. Compartilhe nosso trabalho ali, siga em todas as redes e plataformas. Estamos nas principais plataformas, Deezer, YouTube, Spotify. Então segue o canal, segue a playlist ali do podcast, dá o seu like, pode comentar também, fica à vontade. Pode encher o saco da gente nas redes sociais, principalmente do Caio. E é isso. Eu espero que todo mundo tenha uma excelente semana. Confesso que estou com medo do que pode acontecer amanhã devido ao resultado das eleições, tanto para um quanto para outro. Perigoso, mas fica em casa, hein, galera? Mas infelizmente eu vou ter que ir trabalhar também. Infelizmente ou felizmente, né? Aí vai de como você vê a metade do copo ali. Mas é isso, que todos tenham uma boa semana. Muito bom, muito bom. Faço das suas as minhas palavras. Então, galera, sempre inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. Espero que vocês tenham gostado também. Agradeço o Lucão aí por mais um episódio e a gente se encontra semana que vem. Valeu, falou e até a próxima.